Muito bem, meu povo. Estou passando aqui para fazer essa gravação e trazer aqui um conteúdo importante para vocês e, sobretudo, de uma forma que vai nos ajudar a entender o mundo como um todo. É um filme, pessoal, que tem conexões fortíssimas com o mundo real e com o que passamos aqui no Brasil. Espero que o YouTube não bane o meu canal, muito menos esse vídeo, e que porque esse vídeo é importante, pois tem uma informação muito boa. Também espero que esse vídeo não seja hackeado, não seja denunciado, né? Porque vocês vão ver no decorrer daqui do meu comentário, estou trazendo a vocês aqui, por meio desse filme, uma mensagem, né? Para nossos dias. De antemão, o nome do filme é Suspeito da Rua Arlington. Basicamente, minha gente, o filme mostra como a gente pode ser enganado. O próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, diz assim: que ninguém vos engane, mas nós somos constantemente enganados. E o filme mostra isso, como a gente é enganado, muitas das vezes, pelas próprias crenças que nós temos, muitas das vezes sejam verdadeiras, né? E a gente pode ser enganado, iludido. Um outro exemplo disso é o próprio tentador, o próprio Satã, que usou a Bíblia para derrubar Cristo. Os comunistas, né, e a esquerda como um todo usam a Bíblia e a realidade para nos destruir. Então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso. E esse filme explora essa temática, esses questionamentos, essa questão de uma forma muito boa. Recomendo o filme, certo? E eu fiquei assim impactado, né? Fiquei um pouco triste porque o professor morre, a namorada, né, morre também e quase que o filho também morre. E fiquei um pouco triste porque o mal, nesse sentido aqui, venceu, né? A batalha que o mal travou, venceu, mas não venceu a guerra. E você vai ver que no final, que não somente o personagem, que é o professor, foi enganado, né? A parte triste é essa, mas a pior parte é saber que o próprio professor se tornou uma peça dentro do jogo comunista, né? Ele foi o responsável pela explosão do FBI, né, no filme. Então o professor subestimou a capacidade do inimigo de se camuflar. Então muitas vezes nós subestimamos a capacidade do inimigo de se camuflar. O Evangelho, a Bíblia mostra isso. A gente precisa entender que o inimigo ele tem essa capacidade de se camuflar, tanto que ele se transforma em anjo de luz, é isso? E é o que acontece dentro do ambiente político, social, econômico, cultural. O inimigo se camufla. A gente até sabe que essa pessoa, ou essa ideologia é ruim, mas vamos, com o passar do tempo, admitindo e aceitando de maneira superficial certos padrões. Isso, no final das contas, vai nos destruir e vai nos usar, né, para a justificativa deles. Então, o filme ele é muito, muito bom e vai abrir sua mente nesse sentido, né, para a gente não ser enganado. Então, o que? Dentro dessa pegada geopolítica e tudo mais, a gente vê que existem táticas de uma guerra cultural que ocorre. Tanto que muitos escritores que falam sobre a desinformação trazem essa ideia, e o filme te dá essa ilustração muito boa e faz a gente ficar, rapaz, eu estou sendo enganado. Quantos de nós não estamos sendo enganados hoje em dia, não é verdade? E assim, o interessante também no filme, eu já vou entrar aqui, tá bom? No resumo e na reflexão. Então, nesse filme é que o professor ele suspeita, certo? E a suspeita do professor é provada, né, em fazer uma investigação, em fazer uma pesquisa, só que existem acontecimentos em torno disso que fazem o professor ficar paranoico, ele faz o professor
desligar a razão, desligar a lógica. E é aí que o inimigo entra, não é verdade? Quando você abaixa a guarda, quando você tira a espada, o inimigo entra, porque ele quer ser o seu amigo, ele quer ser alguém bom para você, só que na verdade não é. Por quê? Porque a natureza do inimigo é do mal, não há como mudar, certo? Então o professor, infelizmente, ele acaba sucumbindo a isso, a esses enganos, a essa tentação, mesmo ele sendo um professor de história, mesmo ele sendo um teólogo, mesmo ele sendo um filósofo, um matemático, um químico, um engenheiro, um jornalista. Quantos juízes hoje em dia não são comunistas? Políticos, né? Então, o filme nos lembra que o maior perigo não é o inimigo que diz, eu vou destruir o Brasil, eu vou destruir os Estados Unidos, eu vou destruir Israel, eu vou destruir a sua casa. Não é essa pessoa que está dizendo isso, mas aquele que usa o discurso de justiça para operar a total e completa destruição, certo? As pessoas, eles usam o quê? Usam a Bíblia, usam a economia, usam os direitos civis para operar a destruição. É um jogo muito grande que, ao mesmo tempo, a gente sabe e, se deixarmos abaixar a cabeça, seremos engolidos por isso. Então, o filme realmente é impressionante. Eu queria que o final fosse diferente, mas eu acho que esse final, mesmo sendo triste, cria essa tensão em nós. E para a gente não criar ídolos, e muito menos deixar as evidências em contrapartida sobrepor aos sentimentos ou a outras impressões que podem nos enganar. Feito essas observações básicas, eu posso aqui poder assim trazer para vocês um resumo básico desse filme que vai te ajudar a entender o mundo, pelo menos aqui no Brasil, né, dentro dessa ideia que eu estou aqui trazendo. Bem, estamos falando do filme, né, O Suspeito, da rua Arlington. Então, a gente vai ver que, desde o começo, existe uma manipulação ideológica, certo? Depois você vai ver uma cegueira intelectual. Depois, a instrumentalização do saber. A manipulação ideológica acontece já no começo do filme, certo? E era sim, impacta muito com a chegada do arqui-inimigo. Depois disso, o arqui-inimigo ele começa a criar a cegueira intelectual. Depois, esse indivíduo que está agora preso nesse jogo de poder, ele se torna uma instrumentalização desse saber. A gente vê o seguinte, o filme acompanha, na verdade, o professor Michael Faraday. Ele é um professor universitário de História, especializado em terrorismo, certo? E é muito interessante, porque quando eu vi o filme, eu percebi muitas coisas que acontecem dentro da universidade e até quando eu estudei no ensino médio. E muitos professores, hoje em dia, já são de esquerda 90%. Isso não é um mito, isso é um fato. E o filme reproduz isso, mas nesse caso aqui, esse professor, ele não é de esquerda, né? Mas, felizmente, o trágico fim dele mostra que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o professor já perde a esposa em uma operação do FBI mal sucedida. E esse professor passou a viver em um estado permanente de desconfiança em relação às instituições, como um todo. Então, a sua vida começa a mudar quando conhece Oliver Lang, um vizinho misterioso, aparentemente cordial, patriota e defensor de liberdades individuais. Isso é um acontecimento em que o professor ajuda o filho desse vizinho a ir para o médico, hospital, e a partir daí ele forma uma amizade. E é nesse ponto aí que tudo vai mudar. Então, aos poucos, o professor percebe incoerências no comportamento de Lang nessas argumentações. E começa a suspeitar que ele está envolvido em um plano de terrorismo.
inclusive conta até para sua namorada e até para uma pessoa do FBI. Porém, nem todo mundo vai levar a sério o que está dizendo. Então, o que ele faz, professor Faraday? Ele utiliza seu conhecimento histórico, acadêmico. O professor passa a fazer uma investigação profunda do o vizinho, certo? E ele descobre a verdade. Então, à medida que isso aprofunda nessa pesquisa, Faraday percebe que essas pessoas participam de um grupo terrorista, extremista, que procura fazer o caos. Então, esse grupo terrorista ele é capaz de manipular eventos políticos e criar atentados estratégicos com o objetivo de gerar caos, medo, destruição e a ruína do Estado. Muito bem pensado, muito bem arquitetado. No entanto, o desfecho é trágico. Faraday, mesmo tendo as provas, né, mesmo tendo os livros, as pesquisas, os jornais denunciando o mal, né, o Faraday, o professor, é enganado. Então, não somente ele é enganado, mas ele se torna uma peça sem o consentimento dele no final, né, ele se torna uma peça, uma ferramenta usada e morre sendo responsabilizado pelo atentado que vai destruir o FBI, enquanto os verdadeiros culpados desaparecem sem punição como fumaça. Então, a verdade de tudo morre com o professor de história sendo enganado e sendo usado como peça de um jogo manipulatório. Veja que é o que está acontecendo no Brasil e um nível interessante que você pode pesquisar também, não sobre o filme, mas sobre essas ideias que eu estou aqui trabalhando com vocês, é o livro escrito por Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamado A Verdade Sufocada. Tá bom? Não vou entender detalhes aqui, mas lá na frente eu vou depois trazer esse conteúdo aqui para vocês. Bem, isso é o que acontece de ruim, de trágico, de enganoso no filme, certo? Então a gente pode amadurecer mais a seu pensamento aqui. Bem, o filme começa a funcionar como uma espécie de denúncia moderna sobre manipulação ideológica. Por quê? Porque a manipulação e a ideologia era cega à razão e cega o intelecto e o espírito. Então, nesse sentido, o filme procura nos dizer o seguinte, que não é assim aquele que tem um conhecimento rigoroso, exorbitante, o conhecimento histórico, cultural, acadêmico, científico, que vai assim ficar a salvo das manipulações, das narrativas e das falsas simbolismo, né, da linguagem humana. Não é porque uma pessoa um pastor, um protestante, um católico, assim, um indivíduo, né, que tem a formação filosófica, teológica, enfim. Não é porque a pessoa tem isso que ele vai ficar isento, que ele vai estar livre dessa queda, dessa enganação. Ao contrário, muitas das vezes, uma pessoa que tem formação em teologia, filosofia, história, né, em outras áreas do conhecimento, acaba caindo nesse jogo, nessa manipulação do poder, dessa manipulação ideológica. Né? Não é somente o jornalista, o artista, né, o cantor, né, que se envolve com essas ideologias, mas são pessoas que têm uma mente mais científica e acabam sendo enganadas. Isso é um ponto-chave no filme. Então, isso é interessante porque mesmo sendo uma pessoa que conhece o mal, né, que conhece o terrorismo, que tem uma formação humana, o professor subestimou a capacidade do inimigo de se camuflar. Então, muitos de nós subestima a capacidade do inimigo, acha que nós somos invencíveis, que já sabemos de tudo e ninguém vai nos enganar. É aí que está a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Porque o inimigo, ele se camufla. Ele parece razoável, ele parece uma pessoa normal, ele parece uma pessoa
de casa, uma pessoa amigável, porém a sua natureza é profundamente maligna. Basta ver a história de Adão e Eva, né, naquela parte da tentação. Então, esse é o grande perigo que nós estamos enfrentando. Subestimar o inimigo. É o que acontece hoje aí no pessoal que defende muito aí o conservadorismo à direita, né? E sabemos que existe todo um problema a ser corrigido e tudo mais. E essas pessoas que pensam na direita, que só pensam no conservadorismo, que se esquecem da escritura, que é superior a tudo e a todos, eles são os principais alvos de engano. Então, a gente percebe que o perigo não vem de uma coisa muito explícita, de uma forma muito visível, mas de uma linguagem, de um jogo, de uma conversa muito assim, sistemática sobre liberdade, sobre paz, justiça, até mesmo sobre Deus. Né? Então, você percebe hoje que muitos comunistas, muitas pessoas da esquerda se acham cristãos, se acham budistas, se acham uma pessoa que acredita em Deus. É impossível, é improvável, é, in, é extremamente contraditório. Um comunista que segue a cartilha de Marx, que segue a cartilha de Marcuse, de todo esse pessoal aí da esquerda, de fato, ter uma fé genuína em Cristo. É impossível, é inviável, é contraditório, é antibíblico, é antideus. Não há realmente a comprovação disso. Porém, existe esse engano dentro desse sistema. E aí que está uma das peças do jogo, né? Porque eles utilizam toda essa situação para agir nas sombras, para agir na escuridão, para agir dentro das trevas. Então, de forma analógica, dizemos assim, as ideologias revolucionárias, como um todo, desde o seu desenvolvimento até o dia de hoje, que inclui o nazismo, o comunismo, o fascismo, né, que é de esquerda, muitas vezes não se apresentam como tiranias, né, como o império do anticristo, certo? Mas como libertação, igualdade e progresso. É aí que está o engano, é aí que está a manipulação. Porque a violência que eles fazem e perpetuam é justificada como necessário. O caos que eles criam é tratado como fase de transição. Basta ver as pandemias, tá bom? A mentira é chamada de estratégia histórica. Veja como eles são muito sábios para o mal, não é? E os mortos que eles criam, né, viram combustíveis, viram estrume. A, a gente percebe que o professor que conhecia a história, que conhecia, vamos dizer assim, que conhecia a Bíblia, certo? Também podemos dizer assim, dentro da nossa reflexão, não percebeu que o conhecimento pode ser instrumentalizado contra o próprio conhecedor. Por exemplo, até citei no começo do vídeo, o Satanás. Satanás vai tentar Cristo não pela filosofia greco-romana, não pelo direito romano, não pela uma outra coisa qualquer, mas você vê o relato que é pela Bíblia. Então o inimigo estava instrumentalizando o conhecimento bíblico de Cristo para fazer com que o conhecedor virasse culpado, pecasse, né? Então é muito interessante essa relação que acontece no filme e que a gente percebe na escritura. Então, só que a diferença no filme aqui é que o professor, eu disse a vocês que ele subestimou, né? E achou que o seu conhecimento, o seu cérebro, nesse aspecto aí, estaria brindado contra as forças das trevas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Até porque existe um filme, né, uma situação em que o filho dele fica preso e tudo mais, e ele é manipulado e tal. Então, o professor acreditava que a racionalidade e as evidências podiam proteger, mas não protegeu, até porque ele começou a desacreditar, começou a desconfiar das próprias evidências, né? Depois ele tentou, assim, corrigir seu erro, mas foi tarde demais. Então, a morte da sua namorada, né?
no filme simboliza isso. Simboliza o quê? Que ignorar sinais, relativizar o perigo e confiar demais na aparência moral do outro tem consequências irreversíveis. Você basta ver as 7 pessoas que se envolvem com situações e no final das contas acabam em risco de morte. Então, mesmo assim, a verdade não é fraca. O mal, como agente, né, o mal de ter um agente, né, ele está extremamente organizado e age antes que a verdade seja ouvida. É o que eu estou atualmente pensando o seguinte aqui. O mal, existe até um ditado, né, que o mal por si só se destrói. Para mim, isso é mentira. Para mim, isso é um fake news. Para mim, isso não tem, assim... Até você pode pensar que é dessa forma, tudo bem. Até aí, tá bom? Se é uma opinião minha, opinião sua, tudo bem. Mas eu acho que o mal, por si só, não se destrói. O mal não vai se destruir. E o filme te dá essas ideias. O mal, ele é organizado, ele é sofisticado, ele pensa, ele age de forma coerente, né, para a destruição. Então, o que acontece aqui? Que o mal só pode ser destruído pelo bem. O bem é a única arma que pode destruir o mal. O mal por si só não se destrói. Como é que o mal vai destruir o mal? Não é? Mas é o bem que vai destruir o mal. Somente o bem tem força necessária para destruir o mal. Né? Obviamente com a permissão de Deus. Então, a gente percebe que isso é uma organização, né? E que, assim, no nosso caso, atualmente, estamos desorganizados, enquanto o mal está organizado. Porque ele tem um alvo, ele tem um foco. Não é eu nem você. É a destruição do reino de Deus. Certo? Então, finalizando aqui basicamente nosso vídeo, o que a gente pode dizer por, assim, um pouco mais? O homem sabia da natureza destrutiva das ideologias. O professor sabia disso. Você sabe disso. Eu sei disso. Nós sabemos que a esquerda pertence ao reino das trevas. Pertence, certo? E que no filme, né, assim, o professor sabia disso. Ele, com o passado meio triste, começa a desconfiar do poder estatal e do terrorismo. Termina sendo rotulado como terrorista. Então, é uma incoerência, é uma ironia do destino, por quê? Porque o professor sabia que o mal se camufla e que ele é uma energia destrutiva. E, sabendo disso, ele não foi até o fim com essa pegada e, no final das contas, ele terminou sendo rotulado como um terrorista. E tem outro ditado que diz assim, mais ou menos assim, a gente que combate o mal, não podemos terminar como mal, certo? Porque, às vezes, a gente, quando quer combater o mal, é que nem o justiceiro, né? O justiceiro quer combater o mal, mas ele mesmo se torna mal. Já o demolidor não. O demolidor quer combater o mal da forma correta, certo? Não com suas mãos, não com suas emoções, mas com a ideia de justiça, enfim. Tá bom? Acho que deu para entender essa questão aí. Então, essa é a técnica da ideologia, que é um mecanismo clássico que rege esses sistemas ideológicos radicais, que é o inocente é culpado, o crítico é silenciado, o manipulador desaparece e a narrativa oficial prevalece. No caso aqui, as fake news, né? Então, os verdadeiros responsáveis, né, escapam ilesos, porque não precisam vencer no campo do debate, no campo da verdade, apenas controlar a versão final da história. É isso que o mal procura fazer. É isso que a esquerda atual procura fazer, é isso que o marxismo atual procura fazer. Não é debater. Eles não sabem debater. Eles não sabem. Mas eles querem, na verdade, criar uma versão falsificada da história no final das contas, se você permitir deixar. Certo? E assim é o que acontece desse mecanismo de poder que eles têm. Então, o filme O Suspeito da Rua Arlington não é apenas um thriller político, né, geopolítico,
mas uma denúncia, um alerta contra a ingenuidade intelectual, contra a romantização das ideologias destrutivas e contra a crença de que o mal sempre se apresenta de forma explícita. Então, muitos de nós pensamos que o mal vai. A gente sabe que em 64, os grupos de esquerda, né, usavam muitas armas e os grupos de hoje da esquerda não usam armas. Existe uma outra organização que usam armas, né? E, assim, as pessoas que sabem um pouco disso fecham os olhos para essas questões. O professor de história representa também não somente eu e nem você, que sabe da verdade e que muitas vezes acabamos ajudando o mal a subir no poder. Quanto de nós não ajudou a isso acontecer por meio do voto, por meio da confiança do TSE? Não é muita coisa acontecendo. Quantos rádios que nós temos aí cristãs, né, que falam de fato contra esse sistema? Nenhuma. Eles querem apenas um dinheiro no bolso. Recentemente, tivemos aqui no SBT o aparecimento daquela situação, não é? Por quê? Comprados, dinheiro, não é? Enquanto o inimigo se camufla. Então, finalizando aqui o vídeo, o filme nos lembra que o maior perigo não é o inimigo declarado, mas aquele que usa o discurso de justiça, que usa a Bíblia, que usa a economia, enfim, para operar a destruição, enquanto transforma o conhecedor da verdade em bode expiatório. É isso que está acontecendo. Então, assista o filme, vocês vão gostar. O filme está no YouTube, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu like. E assim por quê? Quando você deixa seu like, a plataforma vai passar automaticamente para outras pessoas. Nosso vídeo vai ficar mais visível para mais pessoas poderem ter esse conhecimento. Esse é um dos nossos objetivos, que pessoas tenham mais acesso a esse conhecimento, a essas informações, tá bom? Se você assistir esse filme, comenta. Se vai assistir e não assistir, quiser comentar aqui no canal, fica à vontade, queremos ouvir sua opinião, o que você achou do filme, dessa recomendação aí, ou da nossa reflexão, tá bom? Muito bem-vindo ao nosso canal oficial, O Pensador. Mudamos aqui várias vezes de nome no canal, mas eu acredito que esse nome será o nome definitivo daqui até o nosso falecimento, tá bom? Forte abraço. Daí um filme que vai despertar sua cabeça, vai abrir sua mente, vai despertar você, vai nos deixar mais acordado, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço. Até mais.